Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre algumas possíveis alterações que haverá no Código de Trânsito Brasileiro se o projeto de lei entregue ontem pelo Bolsonaro à Câmara de Deputados for aprovado. Ressaltando que nada mudou, é um projeto de lei que tramitará no Congresso Nacional para só depois então ser aprovado ou não, sancionado ou não. A primeira alteração, todos sabemos que nas rodovias estaduais e federais se usa o farol ligado. Pois bem, lá prevê a alteração do artigo 40 combinado com o artigo 250, dizendo que o farol ligado é obrigatório nas vias nas pistas simples, nas pistas duplicadas não será necessário. E ainda fala sobre ônibus e motocicleta. Fala que para o ônibus e para a motocicleta é obrigatório o uso dos faróis ligados. E diz também que a luz de rodagem diurna substitui o farol ligado nos ambientes que seja necessário. Veja a luz diurna, a luz de rodagem diurna. Veja do que se refere. E ainda diz que era uma multa média deixar de ligar o farol nos locais obrigatórios durante o dia. Era uma multa média, né? Estava ali no artigo 250. No projeto de lei passará para uma multa leve, tá? Deixar de manter acesa nas rodovias de pista simples durante o dia a luz do veículo que não dispuser de luz diurna é uma multa leve, deixa de ser uma multa média para ser uma multa leve. A questão da cadeirinha foi estabelecida por uma resolução, né? Não está prevista no Código de Trânsito. E o STF, agora em abril, decidiu que o CONTRAN, que estabeleceu essa penalidade da cadeirinha, estabeleceu que é proibido, inconstitucional o CONTRAN estipular, determinar infração de trânsito e penalidade de trânsito. Desta forma, essa situação veio meio que conformar isso, né? E é interessante ressaltar que esse projeto de lei também altera o artigo 168, dizendo que, a partir de agora, em observância das regras de assentos para crianças e bebês, não será mais infração de trânsito. Ou melhor, será uma infração de trânsito, só que a penalidade não será mais uma multa, que era uma multa gravíssima, mas será uma pena de advertência. Então, deixou de ser uma infração gravíssima e passou a ser uma infração com a penalidade de apenas de advertência. A questão da cadeirinha, do assento elevado, a inobservância disso será punido com advertência. Houve alteração também no artigo 28. O artigo 28 diz que não será expedido o CRLV do veículo quando ele tiver com dívidas fiscais e de multas de trânsito e de multas ambientais. Agora acrescentou esse artigo 28 dizendo que o veículo que for chamado, convocado por RICAL, né, aquela questão de campanhas de chamamento de consumidores para substituição e reparo de veículos, se ele não atender a esse chamamento, não será liberado o CRLV. É o que está no projeto, alterando o artigo 28. O artigo 161 também foi alterado. Lá fala que constitui infração de trânsito aquilo que a lei determinar. O Código de Trânsito, a lei e o CONTRAN. Isso mudou. Tirou-se o CONTRAN. Agora é infração de trânsito somente aquilo que a lei disser que é. Isso foi uma adequação, porque o STF diz que é inconstitucional o CONTRAN estabelecer infração de trânsito e multa de trânsito. Só quem pode fazer isso, segundo a ADIN, a decisão do STF 2998, é a lei. O CONTRAN não pode fazer isso. Então houve essa adequação no artigo 161, dentro desse projeto de lei, ressaltando que é um projeto de lei, ainda não é uma realidade jurídica, tem que esperar a sua aprovação. Uma outra alteração é no artigo 105 do Código de Trânsito, que fala sobre os equipamentos obrigatórios dos veículos, dentre cinto de segurança, encosto de cabeça,
enfim, uma série, acrescentou mais um, acrescentou o inciso 8º ao artigo 105, falando que luzes de rodagem diurna agora são equipamentos obrigatórios. Outra alteração importante é a alteração do artigo 147, que consigna o prazo de renovação da CNH. O prazo da renovação para pessoa de até 65 anos era de 5 em 5 anos. Superior a 65 anos era de 3 em 3 anos. Isso mudou. Até 65 anos, a renovação da CNH será feita de 10 em 10 anos. E para pessoas maiores de 65 anos, a renovação que era de 3 em 3 será feita de 5 em 5 anos. E o projeto fala que será automático. Todas as CNHs expedidas antes da aprovação desse projeto de lei será automaticamente validada na questão da renovação. Renova-se automaticamente. Prevista também uma alteração no artigo 244, que fala sobre conduzir motocicleta, mais especialmente o motofrete, motociclista que usa a moto para fazer entrega. Então, motofrete, sem o licenciamento, sem observância das regras de segurança e de equipamento de segurança, como aquela antena para segurar fio de pipa, como o mata-cachorro, como o registro dentro do órgão executivo de trânsito, como passar ali pela vistoria de 6 em 6 meses para verificar se está tudo em dias. Antes, essa não observância era uma infração grave, agora vai ser uma infração média, ressaltando que é um projeto de lei, está lá e não é uma realidade ainda, tem que ser aprovado. E a última alteração que eu vou falar hoje é sobre a pontuação. A pontuação passou de 20 para 40 para a sua suspensão, ou seja, alterou o artigo 261. Antes, com 20 pontos, era suspensa a sua CNH. Agora, para a suspensão da CNH, terá que ser 40 pontos. Ressaltando que antes também, para motorista de categoria C, D e E, se ele atingisse antes de 12 meses, 14 pontos, ele podia fazer um curso preventivo de reciclagem e zerar essa pontuação. Agora, com essa nova dinâmica, caso aprovada, se ele atingir 30 pontos antes de 12 meses, ele pode fazer esse curso preventivo de reciclagem e ter zerado a sua pontuação. Então, de 20 passou para 40. Ressaltando que a tendência é diminuir os pontos, tá? Na Itália, o condutor ele começa tendo pontos e com o passar do tempo, se ele cometer infrações, essa pontuação vai caindo até ele perder a sua CNH. Na Alemanha, o limite é 8 pontos. Na Alemanha, o limite é 8 pontos. Na Austrália, é 12 pontos. Na Dinamarca, é 3 pontos. No Canadá é 15 pontos. Então a tendência vem sendo sempre diminuir a pontuação no sentido de que realmente a pessoa observe mais as regras de trânsito e não cometa infração. Aqui a coisa andou um pouco para trás, a pontuação aumentou, né? Ou seja, dizendo que a pessoa pode ter um maior lastro, né, de ambiente para ele cometer mais infrações de trânsito. Isso eu acredito que seja um ponto bem negativo. Mas essas são as alterações, algumas alterações que poderá ser implementadas no Código de Trânsito. É um projeto de lei que tem toda uma discussão ainda legislativa para que se torne uma lei. Então, ressaltando, nada mudou. É um projeto de lei e ainda nada mudou. Lá na frente, poderá haver as mudanças no Código de Trânsito e serão estas. Essas são as principais. Um grande abraço. Eu quero pedir para você se inscrever, curtir e comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você quiser especificado cada alteração, põe o seu e-mail aí que eu mando para você o material. Um grande abraço e até o próximo vídeo.